quando o passado continua condenando você, mesmo depois que a sua vida seguiu em frente. No vídeo de hoje, nós vamos compreender a diferença entre culpa saudável e culpa destrutiva. Vamos entender como que esse sentimento ele pode desenvolver, aprender a identificar a sua origem e reconhecer os mecanismos que o mantêm ativo dentro de nós. E a gente também vai iniciar aqui, até o final desse vídeo, o processo de libertação através do conhecimento, através de técnicas, para você sentir menos culpa, para você ressignificar essa culpa que pode estar atrapalhando, te travando e até tirando a sua motivação. Mas deixa eu te perguntar, você costuma ter pensamentos como: nossa, se eu tivesse feito aquilo diferente naquela época, poxa, aquilo aconteceu porque realmente foi culpa minha. Eu deveria ter percebido isso antes. Eu fui muito burro. Eu estraguei tudo. Por isso que aconteceu aquilo. Talvez você peça desculpa às pessoas até por coisas que nem dependiam de você. Talvez você carregue acontecimentos e histórias de muitos anos atrás como se estivesse acontecido ontem. Hoje eu quero e vou te mostrar que existe uma diferença enorme entre arrependimento e culpa. O arrependimento, ele transforma o ser humano quando a pessoa o tem. Agora, a culpa aprisiona. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você olha para a sua própria história. A grande verdade é que a culpa, ela não nasceu para cumprir uma função importante na sua vida. Ela apenas nos alerta quando percebemos que fizemos algo errado. Ela nos convida ao arrependimento, à reparação e ao crescimento. O problema da culpa começa quando essa emoção, esse sentimento, essa dor, esse incômodo interno que a gente tem, deixa de apontar um caminho. E fica só a dor ali. Fica só aquele sentimento, aquela emoção, aquelas lembranças te machucando. E não passa a construir uma identidade que você busca. A pessoa ela deixa de pensar, eu errei, e ela começa a acreditar como verdade absoluta, eu sou um erro. Essa é uma das maiores armadilhas da culpa. Eu quero trazer para você aqui duas percepções diferentes, como eu faço em todos os meus vídeos. Uma percepção bíblica, não religiosa, mas bíblica, e uma percepção da neurociência. A Bíblia, ela faz uma distinção muito importante sobre o tema. Depois de negar Jesus, Pedro chorou profundamente. O seu arrependimento o levou de volta a Jesus, ao Senhor. Judas, ele sentiu remorso. Mas em vez de buscar restauração, arrependimento, ele permaneceu preso àquela condenação. A diferença não estava apenas no erro, os dois erraram. Estava na direção que cada sentimento produziu e que cada um escolheu. Depois você leia 2 Coríntios 7. Lá Paulo descreve que existe uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a vida. E existe uma tristeza que conduz à morte. Então a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança, a ansiedade, aquela pressão que a gente tem, nós temos sim que interpretar, analisar, identificar a causa, o motivo, para que a gente se liberte disso, para que isso seja liberado da nossa vida. Nós vamos falar aqui o quanto pessoas que têm culpa, pessoas que sentem culpa, pessoas que carregam o peso da culpa por anos, o quanto a culpa adoece, o quanto a culpa prejudica suas finanças, sua área emocional, os seus relacionamentos, a sua carreira, a sua espiritualidade. Porque a gente já entendeu que o arrependimento ele nos aproxima de Deus.
Agora, a culpa tóxica, faz a pessoa acreditar que não merece mais voltar, que não merece mais estar ali, que não merece mais ser reconhecida. Além dela ter o peso da culpa, ela também tem agora o não merecimento. Isso tudo são questões internas, são questões inconscientes, emocionais. E sim, é algo que nós precisamos tratar, é algo que a gente precisa falar. Aqui no consultório, a maioria das pessoas que eu atendo tem muito medo e insegurança, e aí a gente vai buscando a raiz, vai aprofundando através de conversas terapêuticas e descobre lá no passado, na infância, sentimentos de culpa, sentimentos de abandono, sentimentos de traição. E quando elas entendem isso e ressignificam, vem aquele alívio, aquela liberdade. Porque a gente carrega pesos nas nossas costas, pesos emocionais, por décadas, por anos. E isso que vem nos angustiando, isso que vem nos travando, isso que vem nos prejudicando. Então, parar um momento, igual você parou para me ouvir aqui, entender e analisar isso na sua vida, faz total diferença. Porque o tempo sozinho não vai te curar. Você já percebeu que há muito tempo você vem carregando essa ferida, esse peso, essa angústia, essa dor, essa culpa, esses pensamentos intrusivos, essas vozes internas que você sempre ouve. E o tempo está passando, a dor continua latente, viva, como se fosse ontem o acontecimento. Então é preciso sim entender, interpretar, ressignificar para você construir um futuro mais saudável, um futuro mais livre, um futuro mais leve. Agora, o que a neurociências ela explica sobre a culpa? O nosso cérebro, ele aprende muito com repetição. Quando você começou a escrever, a ler, você só desenvolveu a escrita e a leitura repetindo todos os dias. Então a professora colocou lá em cima as vogais em uma linha e você foi repetindo no caderno ali 20, 30 linhas, mais de 100 vezes a mesma vogal, a mesma consoante, até aprender qual que é a pronúncia, a escrita. Isso só foi possível, esse aprendizado, porque você repetiu várias vezes. Agora, quando a gente revisita, relembra constantemente um erro que a gente cometeu, sem construir um novo significado para ele, o que a gente faz? A gente fortalece os caminhos mentais ligados àquele erro. Aí vem a vergonha, a autocobrança, a autopunição. Aí vem as sensações de vergonha, de medo, de insegurança, de abandono, de traição, de não merecimento. É como se você percorresse sempre a mesma trilha em uma floresta. Quanto mais passamos por ela, por esse caminho, mais fácil fica. A culpa persistente, ela costuma alimentar pensamentos repetitivos. Então, é fácil de identificar se a gente tem alguma culpa. Vem pensamentos como: eu deveria ter feito isso e não fiz. Eu podia ter feito aquilo e não fiz, fiz diferente. Eu nunca deveria ter falado aquilo e eu falei. Esse ciclo ele se mantém no cérebro, voltando sempre ao passado, como se ainda fosse possível mudá-lo. Mas existe uma boa notícia. O cérebro também é capaz de construir novos caminhos quando aprendemos a interpretar a nossa história com mais verdade, com mais responsabilidade, com mais compaixão. É aquele momento em que você para, como você parou agora para me ouvir aqui, para cuidar de você. Você já cuidou de muita gente. Você cuida de muitas pessoas. Você sempre está aberto a ajudar pessoas. Agora é hora de ajudar você. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter condições de ajudar as outras pessoas. Primeiro você tem que estar bem.
Primeiro você tem que cuidar de si. Primeiro você tem que se alimentar. Primeiro você tem que se fortalecer. Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. E custa caro não aprender assim. É como se fosse uma viagem de avião. Em um momento de turbulência, um momento ali que possa acontecer algo no voo, você está sentado na sua poltrona, vai cair umas máscaras de oxigênio, uma para cada pessoa daquele voo. E aí qual é a sugestão? O que eles falam se isso acontecer? Primeiro você coloca a sua máscara. Depois você vai ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Por quê? Porque se você sair ajudando todo mundo, vai chegar uma hora que vai faltar oxigênio para você e você não vai ajudar mais ninguém, você não vai salvar mais ninguém. Por isso, da importância de cuidar de você primeiro. Então, todos esses vídeos, esse desafio aqui é para você se fortalecer, é para você identificar todos esses problemas que a gente vem falando aqui, vai completar 30 dias de encontro, para você colocar máscara de oxigênio em você, respirar, encher os pulmões e aí eu vou cuidar de quem está perto. Isso é responsabilidade. Agora, como que a culpa ela pode ter começado na nossa vida? A culpa nem sempre nasce com um erro nosso. Muitas vezes ela nasce de uma maneira como a criança interpreta o mundo. Entenda que nós, quando nascemos, nós estamos. É como se a gente fosse um CD virgem. Não tem nenhuma mídia ali, não tem nenhum arquivo. A gente está zerado para aprender aquilo que o mundo vai nos ensinar. E aí, nesse momento que a gente chega em uma família, em um ambiente, em uma casa, em um lugar, você começa a aprender a captar tudo que está em volta desse lugar. Então você aprende o que você ouve, você aprende o que você enxerga, você aprende o que você sente dos seus pais, pais substitutos, avós, tios, as pessoas que você conviveu, elas estão ensinando você a forma de enxergar o mundo. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é risco, aquilo que não é. E cada pessoa tem uma verdade. Cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem um bloqueio, cada pessoa tem um problema. Isso é passado para frente, como se fosse uma herança emocional. Não que eles fazem ou fizeram isso para te prejudicar, mas eles também aprenderam lá atrás, quando eles nasceram e passaram pela infância deles. E aí chegou a sua vez. E agora talvez a dos seus filhos. Então a importância de nos cuidar para que a próxima geração seja mais saudável, mais livre, mais leve, é nossa agora. Imagina uma criança cujos pais viviam brigando constantemente dentro de casa. Ela pode ver aquilo tudo e concluir assim: a culpa dessa briga é minha. Eles brigam por causa de mim. Depois que eu cheguei, a casa mudou, o ritmo mudou. E algumas pessoas, algumas crianças ouvem isso. Já uma outra criança, ela não ouviu nada disso, mas ouviu assim: você só me dá trabalho. O que você acha que ela aprende? Ela aprendeu que a existência dela incomoda, que ela é um peso. Outra assume a responsabilidade de adulto muito cedo, tem que cuidar da casa, tem que limpar, cuidar do irmão mais novo. E ela também é uma criancinha, tem que vender as coisas, tem que trabalhar, tem que cuidar dos irmãos, tem que proteger o pai e a mãe. Procura manter a paz dentro de casa com todos e, sem perceber, passa a acreditar que é responsável pelo bem-estar de todo mundo que está ali. Na vida adulta, ela continua carregando esse peso que nunca foi seu. Ela era uma criança. Essas conclusões não surgem porque a criança escolheu pensar assim. Elas são tentativas de dar sentido ao ambiente em que ela vivia. Ela escolheu pensar dessa forma para sobreviver. Ela aprendeu assim.
pelo meio que ela viveu. Nós não temos como mudar o entendimento de uma criança através das experiências que a gente está vivendo agora. Quando a criança ela vive em um ambiente, a gente não sabe quais são as percepções, quais são os aprendizados, quais são as escolhas de o que eu acredito, o que eu não acredito, o que é verdade, o que não é. É uma escolha individual dela, a gente não consegue ajudar a escolher. Agora, se você tem constantemente pensamentos de culpa, sensações de sentir culpado, existem pessoas que eu já atendi que ela tem todas as sensações de culpa. Eu vou trazer um mapa daqui a pouco para te mostrar a ferramenta que eu aplico em atendimento e ali você identifica isso. Só que ela não lembrava de nada disso que a gente falou. Ela nunca ouviu palavras que pesaram para ela e ela se sentiu culpada e traz isso. Ela tinha todas as emoções, sensações da culpa, mas não identificava como que isso apareceu. Agora, quando você tiver essas sensações, mesmo você identificando ou não, você vai fazer essas 5 perguntas para você. Primeira pergunta é: o que exatamente eu estou carregando? Eu senti a culpa. O que eu estou carregando dessa culpa? É um erro que eu cometi ou uma escolha? Ou uma responsabilidade que nunca foi minha? Eu causei um erro, eu não completei a tarefa que eu tinha que completar, mas aquela responsabilidade era minha ou não era? Segunda pergunta: esse fato realmente dependia de mim, essa história, esse acontecimento? Ou existiam fatores que eu não podia completar, eu não podia controlar, eu não podia executar? Terceiro, quantos anos eu tinha naquela época que aquilo aconteceu? Eu tinha maturidade, conhecimento, recursos para agir de outra maneira? Ou aquela maneira foi a maneira que eu agi porque eu era uma criança imatura? Eu não tinha responsabilidade, conhecimento para agir diferente? Essas perguntas terapêuticas são perguntas que a gente está fazendo de uma conversa interna. Isso vai ajudar o seu inconsciente a trazer respostas para você. Quarta pergunta: o que eu estou dizendo para mim mesmo? O que vem na minha mente quando eu sinto culpa? Eu errei ou eu não presto? Perceba a diferença. Anote. Quinta, se um amigo meu tivesse vivido exatamente essa mesma situação, tivesse cometido esse mesmo erro, essa mesma irresponsabilidade, eu condenaria ele da mesma forma que eu estou me condenando hoje? Pegue a experiência que você teve que te causa culpa, remorso e joga em cima de uma pessoa que você gosta, como se ela tivesse feito aquilo que você fez, e analisa de fora, vê se você ia condenar ela o quanto você se condena até hoje. Isso faz muita diferença. Eu vou trazer para você aqui agora na tela a nossa ferramenta. Essa ferramenta ela faz parte do GPS, que é o nosso programa de 30 dias para desenvolvimento emocional e cura interior. Cura interior que eu falo das emoções e sensações. Deixa eu te mostrar aqui que talvez é o primeiro vídeo que você está conhecendo esse conteúdo. Então esse aqui é o mapa da transformação da alma. Esses 30 tópicos que você está vendo na tela, ele faz parte de todo esse programa, esse projeto de 30 dias. E ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, nós trabalhamos a identificação das raízes. Então foram 10 encontros ali, onde a gente falou sobre cada tema daquele ali, ó, começando com a infância ferida até padrões familiares. Aqui nós descobrimos
Qual é a raiz que você tem? Da onde surgiu, como surgiu? E agora, esse vídeo faz parte da fase 2, as emoções para curar. E a gente está aqui ó, na 14ª. Nós estamos falando de culpa. E é muito importante a gente identificar cada uma dessas fases para a gente poder passar para 3. A fase 3 é a reconstrução de tudo isso. É onde a gente vai mudar e modificar todas essas emoções, sensações, raízes, para a gente ter a liberdade emocional, a inteligência emocional que a gente busca. A ferramenta da aula de hoje, ela já está lá na nossa comunidade, tá? A comunidade é essa aqui. Desafio de 30 dias, reservatório da alma. Então, se você é aluno desse programa, desse projeto, é só você ir lá, você vai ter acesso para baixar essa ferramenta e também acesso às outras aulas, as da primeira fase e as aulas anteriores a essa da segunda fase. Se você ainda não é inscrito, se você não faz parte desse programa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você se inscrever, você já acessa de imediato, tá? Voltando aqui à ferramenta, vamos olhar ela, porque ela vai nos ajudar a identificar muitas coisas aqui. Isso aqui é um GPS porque ele vai nos dar uma orientação nesse caminho. Observe a primeira frase ali. A culpa faz você acreditar que poderia ter evitado algo, mesmo sem ter os recursos que possuía naquela época. Essa é uma das principais armadilhas desse sentimento ruim. O que a gente faz? A gente julga o nosso passado usando o conhecimento que só adquirimos anos depois do que aconteceu. Agora observe a pessoa que ela tem culpa, observe quais são as sensações e os sinais físicos que a culpa traz para o corpo. Existem pessoas que sentem muito aperto no peito, respiração mais curta, dificuldade de respirar, peso ou dor no estômago, nó na garganta, ombros tensos. Por quê? Os ombros, ele representa, na linguagem psicossomática, onde a gente carrega todo o peso emocional. Então, pessoas que têm a corcundinha, muitas dores na lombar, dores nos ombros, nas costas, muitas vezes é excesso de algo interno que a pessoa está passando e o seu corpo está falando com você. Ajusta isso, acerta isso internamente para a gente ter mais saúde, mais é, liberdade, sentir mais leveza. E o corpo ele reage antes mesmo que nós percebamos conscientemente o pensamento, porque tudo começa lá. Agora vamos olhar os impactos invisíveis. A gente fala de culpa, medo, a gente fala dessa emoção no passado, mas olha o que ela faz nos dias atuais. Nos relacionamentos, ela aparecem pedidos excessivos de desculpa. Pessoas que por qualquer coisa estão o tempo todo pedindo desculpa. Ela tem dificuldade em colocar limites, ela tem a tendência de assumir problemas que pertencem a outras pessoas, aí traz para o relacionamento. Na vida financeira, muitas pessoas acreditam que não merecem prosperar, aí acaba se punindo de forma sutil. No dia a dia, surgem o quê? O perfeccionismo, o medo de errar, a dificuldade de tomar decisão. Agora olha para as raízes emocionais. Essas raízes emocionais, elas nos dão um parâmetro para identificar lá na nossa infância os possíveis casos, o que aconteceu na nossa infância que pode ter causado essa culpa. Pais muito rígidos, excesso de responsabilidade precoce, punições desproporcionais, aprender que demonstrar sentimento era errado, não chora, guarda, não sei o quê, a culpa é sua, isso aconteceu por causa de você. Então, são palavras e aprendizados que a gente teve, que a gente trouxe essa significância para dentro de nós. Essas experiências podem ensinar uma criança a acreditar que ela é responsável por tudo que acontece ao seu redor, tudo que acontece na família, tudo que acontece na vida de todos.
Agora, como que a gente supera, como que a gente começa a se libertar da culpa? Essa é a pergunta. Eu acredito que a maioria das pessoas que vêm a esse vídeo, a essa aula, elas querem se libertar da culpa. Mas eu trouxe você até aqui com essa explicação para você entender, porque sem o conhecimento a gente não tem liberdade. O conhecimento ele liberta, ele transforma, ele regenera, ele salva, ele cura. Então você tem que entender toda a construção da culpa, as causas, os problemas que ela causa em nós, os bloqueios, as travas, os pontos cegos que a gente tem, para que agora a gente comece a trabalhar essa cura, essa libertação da culpa. Superar a culpa não significa negar os erros que aconteceram, mas significa colocar eles nos lugares certos. Todo mundo erra. Então, primeiro você tem que reconhecer a sua realidade. Se houve um erro, assuma a responsabilidade, mas não carregue responsabilidades que nunca foram suas. Segundo, recontextualizar a história, o que aconteceu, o fato. Você lembrar, porque uma coisa é você lembrar de ter feito e errado como uma criança, e hoje é você analisar como um adulto. É diferente. E aí você se pergunta, com a idade e os recursos que eu tinha naquela época, eu fiz o melhor que eu consegui? Terceiro, perdão. Quando a gente perdoa o próximo, quando a gente se perdoa, pratica isso, o perdoar a si mesmo, porque tem muita gente, principalmente na culpa, que você carrega uma, um peso em que você não se perdoa. É falta de perdão muitas vezes. A culpa continua ativa porque você não se perdoa pelo que você fez ou deixou de fazer. Então, perdoar a si mesmo não é dizer ou justificar que o que você fez foi bom. É reconhecer que continuar se punindo não muda o passado, só prejudica o seu futuro. Quarto, transforme a culpa em aprendizado. Esse é o mais difícil, porque as pessoas elas erram, e a gente erra o tempo todo em várias áreas da nossa vida, só que muitas vezes a gente não olha aquilo como um aprendizado para não errar de novo. A gente passa por cima, ou a gente guarda aquilo ali, mas tudo é aprendizado. Essa aula aqui para você, eu acredito que seja um aprendizado. Toda a experiência que nós temos pode produzir o que em nós? Crescimento, quando a gente deixa apenas sofrer com ela e começamos a aprender com ela, aprender com os erros. E nessa aula de hoje, eu acredito e espero que você tenha percebido que já passaram anos você tentando pagar uma dívida emocional que já não precisa mais existir. É uma conta que prescreveu. A culpa dizia: continue se punindo. Mas eu falo para você, está na hora de você tirar essa mochila das costas, esse peso. Essa punição não faz mais sentido você carregar. Tenha ela como um aprendizado para você não repetir, para você ensinar a próxima geração, seus filhos e netos, a não errar como você errou. Mas não carregue mais esse peso, essa culpa. Mesmo que ela tenha prejudicado outras pessoas, você não pode mais continuar carregando esse peso, porque ele te prejudicou até aqui. E se você continuar carregando, ele vai continuar te prejudicando. Você não muda o passado carregando esse peso. Você muda o futuro se você aprender com ele. Agora, se você não aprender, ele vai continuar pesando na sua vida. E hoje eu quero propor para você um exercício. Depois que finalizar essa aula aqui, você vai escrever uma situação que você ainda sente culpa. E depois você vai responder assim: o que que realmente aconteceu? Se você não lembrar e tiver pessoas que é daquela época, pergunte elas: o que que eu fiz? O que que eu falei? O que que fizeram comigo? O que que eu fiz com pessoas?
Depois você vai colocar qual era a sua idade. Depois você coloca quais os recursos emocionais que eu possuía naquele momento. Eu era maduro o suficiente para entender que aquilo não poderia ser feito daquela forma? O que que dependia de mim naquele momento? O que que não dependia? E no final você vai colocar o que que eu aprendi com essa experiência, com esse erro, com esse momento, com essa história, com esse acontecimento. E é isso. Terapeuticamente, é dessa forma que a gente vai se curando aos poucos. Claro que existem culpas que são muito mais profundas e que você precisa dar uma continuidade, e eu estou aqui para te ajudar, é só você me chamar, mas com esse conteúdo aqui você já consegue ter um, um passo a mais, uma mudança daquilo que está te prejudicando até hoje. Então, hoje nós aprendemos nessa aula sobre a culpa, o arrependimento, que não são as mesmas coisas. O arrependimento ele aponta para a transformação e a culpa ela mantém a pessoa presa no passado. Quando nós compreendemos essa diferença, damos um passo importante rumo à liberdade emocional e espiritual que a gente está buscando nesse projeto aqui. E esse projeto, como eu já te mostrei, lembrando que ele é completo com esses 30 tópicos, que são 30 encontros que a gente tem aqui. Se você já faz parte dessa jornada, você vai acessar a comunidade, essa comunidade aqui, vai lá, acessa a ferramenta do GPS, finalizou a aula aqui, vai lá e dá o feedback. Olha, na aula da culpa eu tive esses insights, eu aprendi isso, eu entendi isso. Nas anotações terapêuticas, eu consegui enxergar dessa forma. Traz isso para nós, para dentro da comunidade, porque faz muito sentido. Tem muitas pessoas ali que, com o seu feedback, com as suas palavras, com a sua experiência, pode ajudar outras pessoas. E o GPS da culpa está lá dentro, que é esse aqui, você vai ter acesso ali. Agora, se você está vendo esse vídeo em algum canal do YouTube meu, em algum outro lugar, como se fosse uma aula avulsa, e não faz parte dessa jornada, saiba que essa jornada foi construída para ajudar você a identificar suas raízes, transformar suas emoções e reconstruir a sua identidade na luz da palavra, na psicologia, na terapia, com neurociências. E vai ser um privilégio poder ajudar você nessa caminhada, assim como eu já ajudei mais de 1000 pessoas através desse projeto aqui. Que o Eterno fortaleça o seu coração e lembre você diariamente de que sua graça ela não se apaga pela culpa, mas pela escolha de perdoar o seu passado, perdoar as pessoas que te agrediram de alguma forma, te causaram injustiça, para você continuar caminhando daqui para frente. Que o Eterno te fortaleça, te dê conhecimento e coragem para você enfrentar o seu passado no seu presente, para que o seu futuro ele seja muito melhor. Nos vemos no nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre a mágoa e a gente vai entender como que dores não tratadas podem se transformar em prisões invisíveis que afetam os nossos relacionamentos, a nossa saúde física, emocional e a nossa caminhada espiritual. Eu espero poder ter contribuído hoje com mais um pouquinho desse conhecimento para a gente mudar, caminhando junto aqui, a nossa melhor versão. Até a nossa próxima aula.